E como o Vinícius colocou ainda agora, né? Quando nós nos vemos e reconhecemos que nós somos enamorados de Deus, apaixonados por Jesus, a resposta que nós devemos dar a Ele, ou que nós podemos retribuir ao amor de Deus, que é infinito, incondicional, é uma resposta limitada. Sempre será, e será uma resposta limitada, porque Deus sempre prevalece sobre nossas atitudes. Então Ele nos ama, nós nos deixamos amar por Ele, nos deixamos apaixonar, e aí nós respondemos a Ele de uma forma ao chamado que Ele faz a cada um de nós. E o tema de agora justamente é essa resposta ao chamado. E eu queria que o Geraldo então ligasse. Geraldo faz parte do meu grupo de oração, não me apresentei, né? Vicente, como o Dade falou. Estou no grupo de oração Ictus, que faz esse ano 30 anos. Estou no grupo há 20 anos, atualmente estou coordenando o grupo, já vou para o meu segundo ano de mandato, então coordeno o grupo de oração Ictus, aqui perto também, na paróquia de Santo Afonso, na Tijuca, metrô Sans Penha, né? Quem quiser ir lá, quinta-feira à noite, temos o nosso grupo de oração no salão paroquial. Eu e Geraldo fazemos parte do núcleo desse grupo, né? Casado com a Rita, que agora não está aí, foi pegar material para o nosso encontro. Quando a gente responde o chamado de Deus, o chamado de Deus nos faz reconhecer que nós somos o quê? Olha ali, ó. O que está no quadro? Nós somos servos ou voluntário? Então pergunta para a pessoa do seu lado aí, você é um servo ou um voluntário? É um servo ou um voluntário? E agora nós vamos ver essa resposta, né? Como você se vê? Como um servo ou como um voluntário? Mas para que nós vejamos isso, vamos abrir a palavra de Deus em Isaías. Isaías capítulo 42. Isaías 42. Amém? Diz aí, versículo 1. Isaías 42, versículo 1. Eis o meu servo, meu eleito, ao qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele o meu espírito, para que leve as nações a... Ele nunca, não clama, não quebrará e não extinguirá a mecha que ainda fumega. Anunciará com toda a franqueza o quê? Porque ele não e nem... Até quando? Até que venha sobre toda a terra, até que as ilhas desejam seus ensinamentos. Então, a resposta nossa para aquela pessoa que nós nos vemos apaixonados, o profeta Isaías, já no Antigo Testamento, já falava profeticamente desse servo, que é a pessoa de Jesus, que nele temos a plenitude do serviço, enquanto sacerdote, reis e profetas, enquanto sacerdote, rei e profeta, mas que a partir dele nós também adquirimos esse serviço, esse imuno de sacerdote, de rei e de profeta. A figura do servo. E aí a palavra de Deus vai dizer, né? Ele é um servo que não busca o seu próprio interesse. Ele é amparado pelo Senhor, porque sobre nós repousa, porque sobre Jesus repousou o quê? O Espírito Santo. Então, primeira característica de um servo: sobre ti repousa o Espírito Santo. Então diga, sobre mim repousa o Espírito Santo, porque eu sou apaixonado por Deus.
E como apaixonado eu respondo ao serviço. E quando eu respondo ao serviço, o Senhor faz repousar sobre nós o seu Espírito Santo. Então, Jesus, antes de iniciar a sua vida pública, ele, quando foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista, acontece aquela teofania, né? O Espírito de Deus desce sobre Jesus sob a forma corpórea de uma pomba. E Deus fala o quê? Eis meu filho muito amado, em quem eu ponho toda a minha atenção, toda a minha complacência. Então, o Espírito de Deus repousa sobre Jesus, aquele que já era pleno do Espírito, mas naquele momento, para dar visibilidade ao povo e as pessoas entenderem que Jesus estava sendo agraciado com a unção messiânica, ele recebe a unção sobrenatural do Espírito. E assim também nós, quando somos chamados a qualquer serviço dentro de um grupo de oração, você tem uma missão e uma unção sobrenatural. Então repita comigo: eu tenho uma missão por uma unção sobrenatural. Poder e autoridade a cada um de nós não são conferidos unicamente porque nós somos eleitos. Nós não temos uma eleição unicamente civil, em que discerne-se nomes, aí põe no papel e é uma eleição. Não temos urna eletrônica para uma eleição espiritual. A nossa urna eletrônica é o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo te capacita, ele te reveste com a força do alto, como revestiu Jesus Cristo. Ainda que nós não consigamos ter a plenitude como Jesus teve, por isso que nós precisamos sempre pedir mais e mais e mais, que conforme nós vamos abrindo o nosso coração, mais ele vai derramando o seu Espírito para quê? Para a missão. Então, por isso que em Atos dos Apóstolos, para cada missão que aqueles apóstolos eram conferidos, eles pediam: Senhor, então derrama mais do seu Espírito. E quanto mais nós formos cheios do Espírito, mais ele vai nos capacitando para a missão. E aí vocês vão ver que na palavra de Deus, o profeta Isaías vai falar também por 3 vezes, né? Até que ele tenha restabelecido a verdadeira religião. O que é ser servo restabelecendo a verdadeira religião? 3 vezes o profeta vai falar isso em Isaías 42. É você ser íntegro, escutar a vontade de Deus através da palavra, através da doutrina, e procurar a retidão e a justiça que Deus te confere. Justiça e retidão são atributos de Deus, e Ele nos confere isso pela ação e unção do Espírito Santo. E aí eu digo isso, né? Nesses 2 anos de coordenação, Geraldo também já coordenou o meu grupo, nosso grupo de oração, né? Quando você já passou por situações que você via assim, você como coordenador do grupo, ou talvez você como membro de núcleo: como é que eu vou sair dessa enrascada, Senhor? Como é que eu vou tomar essa decisão com relação a esse servo do meu grupo? Como é que eu vou me posicionar quanto a esse questionamento do meu sacerdote? Quem já passou por isso aqui, levanta o braço, né? E você vê, quando você vai lidar numa reunião de conselho pastoral, de conselho paroquial, quando você vai conversar com o padre, ou quando você vai para uma reunião de servos, e você coloca palavras que você vê: nossa, não sou eu falando, é o Espírito Santo falando em mim, através de mim. Você já passou por isso? Eu já passei. Por quê? Porque o nosso serviço não é um serviço humano. Nosso mandato é um mandato espiritual. E como um mandato espiritual, nós vamos proclamando a verdadeira religião, buscando o quê? Ter retidão. Buscar ter reta intenção na coordenação. Senhor, o que você faria aqui nesse meu lugar? Você pergunta isso para o Senhor? Diante de uma situação difícil do teu grupo de oração, você: Senhor, vem com o teu Espírito Santo e me mostra qual é a atitude que você tomaria agora. E qual é a atitude que eu tenho que tomar diante desse problema. Que talvez sejam problemas que você nunca tenha passado na sua vida humana, mas no serviço Deus te coloca com esse problema. Já aconteceu isso contigo? E aí você vê, e você quando toma atitude, e você vê: nossa, foi sabedoria do Espírito Santo. Por quê? Porque aí você está exercendo o mandato missionário de Jesus, de proclamar às nações a verdadeira religião. Não com pensamentos humanos, não só com o teu conhecimento humano, mas com conhecimento vindo do
Espírito Santo. Então, o servo, como fala aí na palavra de Isaías, ele é manso, ele é quieto, ele busca fazer a vontade de Deus. E aí, quando nós assumimos uma coordenação, uma liderança de um vicariato, de um serviço, de um ministério, você vai tendo que muitas vezes agir como conciliador, como harmonizador de pessoas às vezes que estão se desentendendo. Isso tudo são características do servo: mansidão, humildade. No momento que Deus te pedir, vai ser o momento de calar, de não tomar decisões precipitadas, de escutar Deus para cada situação. Isso tudo Deus vai nos falando com o passar da coordenação. E principalmente, o servo que é chamado, ele é perseverante. Perseverante. Se você é apaixonado por Jesus, você pode sair de uma coordenação, mas você larga o grupo de oração? Como o Vinícius colocou, já tive lá também, né, com ele, quando a gente foi lá em Xangai, na missão de Pequim, né, era muito triste que a gente viu lá nos Xing Lings, né, uma pessoa quando ela saía de uma coordenação, sumia do grupo. Nossa, a pessoa era apaixonada pelo grupo ou era apaixonada pelo cargo? Apaixonado pelo cargo, né? Porque se você sai de uma coordenação e você larga o grupo, a que interesse você estava querendo prestar? Ou então, não, eu não saio da coordenação porque eu tenho medo de perder uma posição. Você está apaixonado pelo cargo ou está apaixonado por Jesus? Né? Se você é apaixonado por Jesus, não importa se você depois vai ficar arrumando cadeira, mas o teu serviço vai te levar a viver no teu grupo de oração a paixão por Jesus. Nós, recordando o que Vinícius falou, nós não devemos ter amor a posições, nós temos que ter amor a Jesus. Porque cargos passam, mas a filiação divina é eterna. Amém? E nós estamos no grupo porque nós somos filhos amados de Deus, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ponto. E é por isso que a gente está no grupo de oração para louvar. Porque a gente reconhece a nossa filiação divina e proclama que Jesus é o Senhor. Ponto. As atribuições, os serviços são consequências de um chamado ao serviço. E depois de um tempo pode passar, você pode estar em outros pontos, né? Às vezes eu falo isso, assumi a coordenação da intercessão no Brasil durante 8 anos. Aí quando eu saí da coordenação, falei, que bom, agora eu vou viver um ano sabático, porque eu estava para casar. Foi ótimo, gente, foi ótimo. Ficar num ano de repouso, porque 8 anos de coordenação nacional, como se viaja. E não só se viaja, eu trabalhando fora, ainda tinha que ficar respondendo e-mail, e gostava, era a missão, era o chamado, mas aquele tempo passou. E depois vivendo um ano sabático, um ano só de escutar Deus, eu falei, puxa vida, queria ficar agora eternamente nisso. Mas quando a gente tem uma característica de liderança e de formação, a gente vê o que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos. O dom e o chamado de Deus são irrevogáveis. Irrevogáveis. Então, às vezes, ele nos muda apenas de posição, mas se você tem uma característica de liderança e de formação, não tenha medo de entregar a sua posição de agora. Saiba que daqui a um tempo, Deus vai te dar outra missão. Amém? Então, que isso que nós estamos falando nessa manhã, talvez seja profético para muitas pessoas aqui que estão com apego a coordenações. Não tenham medo, porque Deus... Helena, como o Vinícius falou, né? Helena tinha uma frase também, uma máxima dela, Vital e Maria Lúcia devem lembrar muito. Deus nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. Lembra, né? Deus nos dá a paz, mas não nos deixa em paz. Então, fique tranquilo que se você sentir que o teu tempo da coordenação já passou, entrega, porque daqui a um tempo você vai ter outra missão. Amém? Então, o chamado é de Deus. Vamos abrir lá em João 15. João 15, a gente vai ver como esse chamado ao serviço é de Deus. Uma passagem está bem conhecida nossa. João 15, 16.
João 15:15. Primeiro eu vou ler a partir do versículo 15. João 15:15. Amém? Já não vos somos servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vos chamei o quê? Por quê? Porque vos... Aí o versículo 16 é a chave do chamado ao serviço. Não fostes vós que me... Mas fui eu que vos... Para quê? Para vades e produzais fruto, e para que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Então, o cerne do chamado está em João 15:16. Fomos nós que escolhemos a Deus? Foi Ele que nos escolheu porque Ele me ama. E Ele me escolheu para que eu vá e produza frutos, e frutos que permaneçam. Frutos que permaneçam são o quê? Frutos de santidade, lá de Gálatas 5:22. Então foi você que escolheu Deus? Não. Foi Ele que te escolheu com as suas características, né? Eu baixinho, gordinho, Vinícius um pouco mais alto, né? Um pouco mais alto é ótimo, né? Um pouco mais alto do que eu, né? Com barba ou sem barba, não importa. Se mora no Recreio, se mora em Santa Cruz, se é em Campo Grande, se é no Meia, se é na Tijuca. Mas foi Ele que te escolheu para quê? Para que vades e produzais fruto. Não foi você que escolheu Deus, foi Ele que te escolheu. E sabe por que Ele te escolheu? Zezé, pergunta para Maria Célia, por que Ele te escolheu? Pergunta, irmãs, pergunta um para o outro aí, para a Tadu, por que Ele te escolheu? Você sabe por que Ele te escolheu? Agora olha para mim. Olha para mim, gente. Voltando aqui, ó. A chave, o mistério, não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu, né, Vital? Mas por que Ele te escolheu, Vital? Vamos abrir em Marcos 3? Vamos abrir o Evangelho de Marcos 3, ver por que Ele nos escolheu. O segredo do chamado do Vicente, do Geraldo, da Sônia, né? Por que Ele te escolheu, Cida? Por quê? Está em Marcos 3, vamos lá ver? O segredo do chamado da Cida. Marcos 3, versículo 13, viu, Márcia? O segredo do chamado da Márcia, da Sara, né, do Sueli. Você coloca o teu nome aí nesse segredo do chamado, é você. Essa palavra é para você, amém? Olha, Jesus desceu do monte, Ele retirou-se no monte para orar, subiu a montanha. E quando Ele desceu a montanha, o que diz a palavra? Chamou os que Ele quis. Por que Deus te chamou? Porque Ele quis. Olha, que segredo fantástico. Inacreditável, né? Cida, tu pensava que era uma coisa, né? Então, por que Ele te chamou, Cida? Porque Ele quis. Por que Ele te chamou, Maria Lúcia Rocha? Porque Ele quis. Tem mistério? Não. E por que você responde ao chamado? Porque Ele quer. Ficou claro, gente? Tem uma resposta mirabolante? Precisa fazer direito canônico para descobrir isso? Não. Ele quis porque Ele me ama. Diga isso. Porque Deus me ama. Deus me ama. E aí, quando tiver problemas no teu grupo de oração, quando tiver tribulações, aqueles pipinões, sabe aqueles problemas que são pipinões no grupo? Você tem esses pipinões? E aí você vai colocar para Deus, vai para o sacrário, se ajoelha e fala: Senhor, esse grupo não é meu, esse grupo é teu. E você me chamou porque você quis. Empurra o problema para Ele. Pede ao Espírito Santo que te capacite para resolver esse problema. É isso que você faz, irmão? É isso que nós temos que fazer, que eu tenho que fazer enquanto coordenador, enquanto membro de núcleo, então, enquanto coordenador de ministério. Recapitulando, João 15:16. Não fomos nós que escolhemos a Deus, foi Ele que nos escolheu. E Ele te escolheu por quê? Porque Ele quis. Pronto, porque Ele quis. Porque Ele me ama. Isso é causa para resolver qualquer problema, gente.
qualquer problema. O problema nosso, eu estou dizendo de mim, não sei de vocês, e do povo lá de Xangai e de Pequim, é que a gente procura soluções mirabolantes para coisas simples, porque Deus é simples. E a gente fica preocupado e preocupa-se, e o servo, que se reconhece servo, ele reconhece que Deus te chamou, Ele te constituiu, e Ele te chamou porque Ele quis. Amém? Então o serviço não é lugar de status, mas é lugar de entrega, de cruz. Nós devemos servir a Jesus não para querer méritos, não para querer reconhecimento de padre, de coordenador, de dário, de carque. Nós não estamos ali na coordenação do grupo para querer reconhecimentos, mas a gente está ali porque nós amamos o Senhor. E aí, parafraseando o Padre Antônio, que de tarde vai estar aqui conosco, uma frase que ele recebeu no Facebook, que eu achei maravilhosa quando ele colocou numa pregação dele: lugar de reconhecimento não é igreja. Sabe onde é o lugar de reconhecimento? IML. O lugar de reconhecimento é IML, né? Igreja não é lugar para querer ser reconhecido. O lugar que as pessoas buscam ser reconhecidas é aonde? IML, Instituto Médico Legal. A gente vai para uma coordenação, quer ser reconhecido pelo padre, quer ser reconhecido pelo dário, porque depois, né, como o Vinícius colocou, quem sabe eu não entro um dia no CARC, né? As pessoas só querem o bônus, o ônus, né? Pensa que é tudo mar de glória, né? É ônus e bônus, é Tabor e é Getsemane, gente. A gente, quando assume uma coordenação, a gente só quer Tabor. E o Getsemane? Né? A gente esquece, não. Isso é para ele, não é para mim, não. Deus te chamou porque Ele quis, porque Ele me ama, porque Ele me constituiu. E uma coordenação é para eu buscar ser reconhecido? Não. O lugar para ser reconhecido é onde? Instituto Médico Legal. Entenderam? Então, serviço é entrega. Serviço é abandono. Serviço é você reconhecer suas limitações. Eu, Vicente, sou pecador. E através desse serviço, eu quero buscar me santificar. Para que no grupo de oração, ou no encontro desse, o microfone não seja um instrumento apenas para eu aparecer, mas que seja para mim a santidade. Porque palavras convencem, mas testemunho arrasta. A palavra de Deus que tem que ser o norte da minha vida. Porque quando eu falar para vocês, talvez não seja eu falando, mas quando a palavra de Deus fala, é Deus falando para vocês. Amém? Então é Deus que está falando para nós. E quando nós pregamos no grupo de oração, é assim também, deveria ser, né? Às vezes a gente vai naquele dia do grupo, lá em Pequim, Xangai, acontece muito isso, né? Chega no grupo, teve problemas no trabalho 1000, né? Parece que já aconteceu isso com você. No dia do teu grupo de oração é o dia que mais batalha tem no trabalho? É o dia que mais batalha tem em casa? Às vezes tem coisas que, nossa, aí você cai, hoje é quinta, hoje é dia do grupo, né? Aí tem coisas que acontecem só no outro dia. Eu escrevi para o Vinícius, né? Aconteceu uma coisa, nem lembro o que foi. Aconteceu uma coisa, falei, glória a Deus, mas é o dia do meu grupo de oração. Aí eu, estava indo para o grupo, bateram no meu carro. Eu falei, era quinta-feira, não tinha que acontecer. Justamente no caminho para Tijuca, o ônibus me vai na lateral. Eu, benção, glória a Deus, vai abençoado. Que Deus te abençoe no teu trabalho, né? Porque grupo, coordenação, é lugar para ser reconhecido? Não. Qual é o lugar que a gente é reconhecido? IML. Ficou claro isso? Não sou eu falando, tá? É uma mensagem que o Padre Antônio recebeu no Facebook dele. Então, eu estou apenas parafraseando o Padre Antônio. Então, vamos lá. O serviço deve gerar frutos de mansidão, de perseverança. E aí nós vamos ver, liga de novo lá, Geraldo. Nós vamos ver, eu queria que agora vocês recebessem, quem está com os papéis aí pode distribuir. O que a gente vai ter no quadro, vocês vão receber como papel, que é muito importante. Depois vocês podem trabalhar isso no núcleo de vocês, do grupo de oração. Enquanto o Geraldo está ligando aí, vocês vão receber esse papel com tudo isso que vai estar no painel. Então não precisa escrever, vocês vão acompanhar na folha que vocês estão recebendo agora, amém? Você se vê como servo ou como voluntário? Qual é a diferença do servo para o voluntário? Vamos ver? O CARC também tem aí? O CARC tem?
Ah, que bom. Isso. Todos nós, né? Ministério de Música também depois pega, tá bom, Léo? Viu? Tô de olho, tá? Aqui é visão além do alcance. Olhar de Tandera. Vamos lá. Todos estão com o papel na mão? Quem não está, levanta o braço. Levanta o papel, quem está? Lá atrás ainda não receberam, ó, irmãos, por favor, ajuda lá. Já está chegando, já está chegando. Agora vamos olhar para o painel? Então vocês, olha lá. Um servo, o que o servo busca fazer? Busca fazer a... E o voluntário? Quer sempre fazer as coisas, nunca considera, vive sempre em... Isso não tem aqui no Rio de Janeiro. Tem, gente? Tem na Arquidiocese de Xangai. Então, Arquidiocese do Rio de Janeiro, vocês vão ver os servos. Arquidiocese de Xangai, vocês vão ver os voluntários, tá bom? E não fique pensando, puxa, fulano tinha que estar aqui para ver isso. Já sei para quem eu vou dar esse papel. Não, esse papel é para você. Porque ele te chamou, porque ele quis. Então, faça um meia-culpa. A carapuça é para nós, tá? O servo chamado, o servo, ele é o quê? Trabalha junto com Deus. Tudo que vai fazer, primeiramente, faz o quê? Ora, escuta e age. Você faz isso? Ora, escuta e age. E o voluntário? Trabalha para Deus. Até mais que o... Mas da sua maneira. Exemplo, ajuda uma pessoa, mas não pergunta a forma que ela desejaria. Então, qual é a diferença do chamado para o voluntário? Chamado do latim, vocare, que vem da palavra vocação também, né? O chamado é um chamado de Deus. Então, a gente tem que escutar quem no chamado? Deus. E o voluntário, ele tem compromisso? Não. Ele tem algum vínculo? Não. O próprio nome diz, é voluntário. Ele vai quando quer, não é? Ele é voluntário, ele tem compromisso. Se estiver chovendo, ele pode deixar de ir? Pode. Agora, no grupo de oração, se chover, o servo deve deixar de ir? Não. O voluntário, ele não tem vínculo. Ele vai quando quer. Ele às vezes, está muito sol hoje, eu não vou para o encontro não, porque eu prefiro ficar em casa, ou vou para a praia, ou vou aproveitar para botar roupa na corda, que vai secar rápido. O voluntário, ele não tem vínculo, ele não tem compromisso, ao passo que o servo tem, porque ele é chamado por Deus. Número 3, o servo chamado, ele usa meios corretos. Ele busca fazer as coisas de que forma? Com retidão e com amor. E o voluntário? Não se importa com os meios. Atropela, fere, desrespeita as pessoas, desrespeita a liderança, coloca aí, né? Desrespeita a coordenação, não tem consideração com os outros, e tudo que faz é melhor do que os outros. Isso não tem aqui não, tem, gente? Isso é lá em Xangai. Mas se eu não for essa semana, ninguém arruma a cadeira como eu, porque só eu arrumo assim. Se você arruma tão bem, por que você não ensina o outro a arrumar como você? Não, mas aí eu perco o meu cargo, né? Isso é uma coisa que eu aprendi lá quando eu era menor. Nossa, consegui ser menor do que eu sou? Mas quando eu tinha menos idade. Vamos fazer uma correção. Quando eu tinha menos idade. Porque depois o menor, o pessoal faz aquele sorriso sarcástico. E ele já foi grande alguma vez? Então, para que vocês não pequem por causa de mim, quando eu tinha menos idade, né, eu vi uma frase que falava assim: o melhor servo é aquele que prepara pessoas melhores do que ele. Já ouviu isso? Não é bom quando você larga uma coordenação e uma pessoa é eleita e faz um trabalho melhor do que o seu? Deveria ser, né? Ou então, puxa, tá vendo? Aí, aquela ponta de inveja, né? Tá passando na minha frente, vão esquecer dos meus anos de coordenação. Isso não tem aqui não, isso tem em Xangai. Olha que beleza o exemplo de Santa Teresa d'Ávila, ao qual nós comemoramos no meio desse mês. Santa Teresa d'Ávila foi formadora de São João da Cruz, né? Teresa d'Ávila reformou o Carmelo pelo ramo feminino e João da Cruz reformou o Carmelo pelo ramo quê? Masculino.
Mas como Teresa d'Ávila foi anterior a ele, Teresa d'Ávila formou São João da Cruz em todos os espaços como ele deveria reformar o Carmelo pela ala masculina. E depois, Santa Teresa d'Ávila formou tão bem São João da Cruz, que ele veio a ser diretor espiritual dela. Olha que coisa linda, né? A pessoa forma a outra e depois a outra se torna diretor espiritual dela. Isso é exemplo de santidade, né, gente? Isso é exemplo de liderança. Já pensou você ver uma pessoa começar nuazinha, nua e crua no grupo de oração, entrar para o núcleo, depois ela coordenar o núcleo e depois ela vir a ser tua diretora espiritual? Isso é fantástico, né, gente? Isso é o quê? Exemplo de servo, tá? Vamos continuar. Item 4. O servo, ele sabe conciliar está sempre qual forma em que a obra está sendo conduzida. Como é que é a moção do Nacional? Qual é a moção desse ano para a renovação carismática? Se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Então você passa essa moção para o teu grupo de oração, você leva as pessoas a terem essa espiritualidade. A moção não é um jargão, não é para fazer uma camisa bonita e ir para o grupo com a camisa. A moção é para ser vivida. Se eu vivo pelo Espírito, eu devo andar como o Espírito Santo. E como é um servo voluntário? Gosta sempre de ser elogiado. E quanto mais é elogiado, mais busca outras atividades para fazer. O 5. O servo, ele está sempre em qualquer tipo de serviço, sente-se realizado na obra. E o voluntário? Trabalha sem saber se está ou não agradando a Deus, né? Ele faz automaticamente. Conhece aqueles, né? Automático. Liga o automático, tem carros hoje em dia que são assim, né? Liga o automático e ele vai. O servo verdadeiro, ele fazer a vontade de Deus, e não importa se ele vai limpar um banheiro ou se ele vai pregar no evento. Outro exemplo, eu gosto de pegar o exemplo de santos, que são a nossa realidade. Juan Diego, conhece o Juan Diego? São Juan Diego? O índio que recebeu no seu manto a visão do quê? A imagem de quem? Nossa Senhora de Guadalupe. Você sabe qual é a história de São Juan Diego? Depois de tudo aquilo que aconteceu, vocês devem conhecer um pouco, né? A imagem chapou no manto dele. Quando ele voltou para a terra dele e depois foi feito o santuário de Guadalupe, ele ficou trabalhando até morrer como jardineiro do santuário. E as pessoas iam lá para ver a aparição, para ver a imagem lá, e ele estava cuidando do jardim, todo mundo passava por ele e nem notava que era ele que tinha sido a pessoa, né? Olha que humildade, gente. Todo mundo indo lá ver o santuário, ver a imagem da Virgem de Guadalupe, e o cara estava lá, cuidando das rosas do jardim. E ele não podia ficar na porta, ó. Tá vendo aquela imagem aqui? Ó? Fui eu que recebi, ó. Fui eu, aqui, ó. Aí eu fiz até uma camisa igual, ó lá, para ficar eternamente comigo. Eu tenho uma camisa, grupo de oração, Nossa Senhora de Guadalupe. Estou brincando, mas isso quer dizer o quê? Ninguém notou e ele morreu como um jardineiro. Será que você tem esse chamado? Vicente passou como servo do grupo, deixou sua marca de quê? De santidade. É essa marca que a gente tem que deixar no grupo de oração. Os monges trapistas, vocês conhecem os monges trapistas? É o ramo mais radical de uma vida monacal, são os trapistas. Os trapistas são tão radicais que quando eles morrem, eles são enterrados como indigentes. Não tem nada escrito, ninguém sabe que monge que morreu ali. Por quê? Quem tem que saber o nome deles é quem? Deus. Ninguém precisa ler nos trapistas, na trapa, quem está enterrado. Porque quem tem que conhecer o nosso nome, quem é? É Deus. E às vezes a gente fica querendo tanto reconhecimento, né? Acho que a gente quer mais estar no ML do que estar na igreja, né? Vamos lá, número 6. O servo, ele cumpre sua missão até o fim, e depois de cumpri-la, que bom. E o voluntário? Desiste das coisas facilidade ou por estar sempre atarefado, né?
quando é convidado para pregar. E eu dizia aí, ou então se apega demais às situações. Não me chamaram para pregar esse ano, já esqueceram de mim. Também fulano agora apareceu, ele está despontando, né? Já tiraram o meu lugar. Isso lá em Xangai tem pra caramba, aqui não tem não, né, gente? Vamos para o 7. Ele acolhe sempre as pessoas, o servo, suas ideias, opiniões, e quando percebe que o irmão está com algum problema, busca ajudar. E o voluntário? E nem ele se irrita, discute muito se as suas ideias ou sugestões não foram aceitas e ameaça até abandonar a missão que lhe é confiar. Tem aqui na Arquidiocese do Rio, Dário? Não. Tem aonde? Xangai. Ai, nessa reunião de núcleo, nessa reunião de equipe vicarial, ninguém deu atenção à minha profecia. Eu vou embora. Não vou embora. Não fui chamado para nenhum serviço esse mês do vicariato. Eu vou me embora. Isso é servo ou é voluntário? Né? Número 8. Está sempre pronto o servo para quê? Enfrentando o quê? E praticando constantemente a renúncia. Aquele que quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Né? A gente só quer glória, né? Tomar a cruz ninguém quer, né? E o voluntário? Fica sempre incomodado com os dons dos outros. Né? O 9. Servo sempre reparte as tarefas ou atividades com os outros. E o voluntário? Nunca divide as tarefas ou atividades com os outros. Sempre quer fazê-las sozinho. Conhece o Euquipe? Né? Euquipe é aquele que tem medo de delegar, né? Então ele fica na porta, faz a acolhida, ele arruma as cadeiras, ele toca o violão, ele toca o pandeiro, ele prega, ele conduz o grupo, ele dá os anúncios. Isso é o Euquipe, que só tem aonde? Em Xangai. Aqui no Rio de Janeiro não tem, né, gente? Número 10. O servo, quando erra, nunca justifica seus erros, mas pede perdão e continua. E o voluntário? E cai até na mentira para justificar. Isso é horrível, né, gente? A pessoa que está errada, a pessoa que não... Gente, nós estamos no ano da misericórdia. Vamos entrar no ano da misericórdia daqui a um mês quase, né? A misericórdia de Deus é isso. Você reconhece que é pecador, que fez as coisas do arco da velha, e Deus vem como um pai misericordioso e te abraça. Mas Ele quer o quê? Que você reconheça que errou. Porque orgulho e a vaidade são atributos do demônio. Do demônio. Orgulho e vaidade são características do demônio. Né? E são até, tem como raiz os pecados capitais. Agora, se eu me reconheço pecador, vacilei no grupo de oração, puxa, não devia ter agido assim com aquele irmão do meu serviço. Não devia ter agido assim com a liderança. Eu disseminei uma fofoca que não era verdade, uma palavra errada. Eu tenho que pedir perdão perante o meu grupo. Eu tenho que me arrepender publicamente. É um ato de humilhação? É ato de humilhação. Se você errou, tem que se humilhar. Reconhecer que errou e pedir perdão na comunidade. Isso é bíblico. E quando você reconhece, Deus vem com misericórdia. Ainda que os irmãos não reconheçam, Deus reconhece a tua humildade. Porque Ele exalta o humilde. Ele eleva aquele que é humilde. Então o servo ele tem que ser assim. E o número 11. Nunca busca. E o voluntário? Sem reta intenção. Vinícius colocou isso muito bem ainda agora, né? É aquele que vai querendo galgar postos. Então, ele já pensa no entrar no núcleo, porque ele quer entrar para o grupo, para a coordenação, porque ele depois quer ser da equipe vicarial, porque ele quer ser o coordenador do vicariato, e depois arquidiocesano, e depois do Brasil, depois da galáxia, e aí vai para Xangai, depois vai para Pequim, né? Se nós formos trabalhando dentro do nosso coração,
vivendo aquilo, deixa, né? Deixa Deus conduzir a tua vida. Se for uma missão maior, glória a Deus. Se não for também, glória a Deus. São João Maria Vianney foi um santo, né? Padroeiro dos sacerdotes do mundo todo. E ele foi uma pessoa humilde, acolhedora. Viveu numa cidade, era a menor cidade da França, né? Não tinha uma cidade menor. Aí os padres pensaram, ele foi ordenado pela paciência, que ele ficou o dobro de anos no seminário. E aí tá bom, esse padre não tem jeito, ele é muito burrinho, vamos botar uma cidade pequena, que aí não vai dar problema para ninguém. Só que todo mundo começou a correr para aquela cidade, que ele tinha um dom profundo de penitência, do sacramento da penitência. E todo mundo ia lá se confessar, e ele dava orientação espiritual com toda a ignorância humana dele. E ele viveu naquela cidade, menor do mundo, menor da França, que se tornou, né, o grande santo padroeiro de todos os sacerdotes do mundo. Então não queiramos ter o primeiro lugar é de Jesus, né? Promessas ao servo ungido. Jesus vai adiante. Vamos abrir lá em Êxodo. Vamos abrir em livro do Êxodo, para quase encerrando, porque o povo está com calor, está se abanando aí, né? Fica agitado com calor. Êxodo, capítulo 13. Versículo 21. Êxodo 13, 21. O que diz aí a palavra? Êxodo 13, 21. E o Senhor Deus ia, de que forma? Numa coluna de nuvem para lhes mostrar o caminho. Para aí, olhe para mim. O Senhor Deus vai adiante de ti para te mostrar o caminho. Você não sabe como conduzir o teu grupo? Ore na palavra, ore nessa palavra. Senhor, vá à minha frente para me mostrar o caminho. Feche os teus olhos agora. Coloca a tua mão nessa palavra. O Senhor Deus ia adiante deles para lhes mostrar o caminho. Com a mão na palavra, diga isso agora para o Senhor. Senhor, vá à minha frente para me mostrar o caminho. Diga isso, Senhor, vá à minha frente. Muitas vezes eu não sei qual é o caminho, mas Tu sabes, Senhor. Porque Jesus falou como já lá no Novo Testamento? Eu sou o caminho, a verdade. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Senhor ia adiante dele para lhe mostrar o caminho. O servo busca saber qual o caminho de Deus. E ainda que esse caminho seja tortuoso, ele endireita esse caminho. Abre os olhos, Êxodo 14, vira uma página, versículo 21. Agora no 14, 21. Estávamos no 13, agora vamos para o capítulo 14. Êxodo 14, 21. Eu acho que é só virar uma folha, né? Na minha tradução. Então Moisés, Êxodo 14, 21. Êxodo. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o que Deus fez? Um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, fez o mar se retirar. Este se tornou terra seca e as águas foram divididas. Então, quando a gente pede para Deus mostrar o caminho, ainda que esse caminho esteja cheio d'água, o que Deus faz? Abre o mar. E ainda que o mar não abra, o que Deus faz para você? Manda caminhar sobre as águas. Amém? De alguma forma Deus dá a solução. Nem sempre da forma como a gente quer, mas a melhor forma é a que Deus quer. Nem sempre a forma como a gente imagina é a melhor. Eu digo quase nunca, porque o caminho de Deus é diferente do nosso. O Senhor vai abrindo os caminhos. O Senhor orienta o servo.
Agora eu quero que você reflita pessoalmente, que nós vamos fazer uma dinâmica 2 a 2. Como você se vê? Como servo ou como voluntário? Você, não pensa em ninguém do teu grupo de oração. Você, Vicente, Sônia, Maria Lúcia, Zezé, Maria Célia, Maria Helena, Ana Lúcia. Como é que você se vê? Cristina, como servo ou como voluntário? Mediante as dificuldades da tua caminhada, quem foi que te chamou? Deus. E Ele te chamou porque Ele quis. Deus vai à tua frente e Ele abre o caminho. Então não tenha medo de seguir no caminho que Deus estiver te orientando no grupo. Se tiver barreiras, dificuldades, problemas, relacionamentos na paróquia, convívios difíceis nas paróquias, né? Tem muitos aqui que sabem o que eu estou falando agora. Quem está na frente do teu grupo, é você ou é Deus? Então quem abre o caminho, é você ou é Ele? Então coloca Deus na frente do teu caminho. Diga, Senhor, você vai à frente e quem abre o caminho é você. Ainda que o mar não esteja conseguindo se abrir, você vai me fazer caminhar sobre as águas. Amém? Então você vai se partilhar agora 2 a 2. Pode ficar aí sentado mesmo, né? Porque não precisa se locomover muito, não. Partilha 2 a 2. Como é que você se vê? Como servo ou como voluntário? Partilha aí. Qual desses pontos te mexeu mais? Seja sincero, tá? Sinceridade agora. Veja esses 10 pontos, 11, né? Esses 11 itens, e qual deles te inquietou mais? Partilha em 2 a 2. Aí depois que vocês partilharem, agora orem um pelo outro, tá? Agora vocês vão ministrar oração um pelo outro, por esses pontos que ainda você sente que são fracos em você.